Boa noite. O que é que acha que tem faltado discutir nesta campanha? Bom, por acaso um dos domínios que tem faltado, nitidamente, é o dos assuntos internacionais, os da projeção da Europa fora da Europa. Tem-se discutido muito mais os assuntos internos da Europa. É compreensível, dada a crise que se está a viver, embora a crise seja planetária. Mas agora, ao ver esta notícia sobre Guantánamo, sobre o arquivamento, para além de não poder deixar de notar que foram 2 anos para chegar a um arquivamento, e é um arquivamento que inevitavelmente acabará por ter que ser levantado. Mal se abram os arquivos norte-americanos, porque eles irão ser abertos. Enfim, dá um pouco a pálida ideia do que é o estado da justiça em Portugal, mas isso é um comentário que eu agora faço a corrente. Deixe-me só lembrar que houve um trabalho exaustivo de eurodeputados nesta matéria, com muita prova recolhida. É verdade, e portanto isto é tanto mais estranho a esta decisão, quanto é verdade que, nomeadamente, Ana Gomes fez um magnífico trabalho. Também devo dizer que Carlos Coelho, do PSD, nessa matéria, não atenderam a razões de Estado, digamos assim, e procuraram atender a razões de verdade. E de verdade sobre aquilo que é uma enorme vergonha das democracias. E, portanto, e de quem se reivindique do respeito pelos direitos humanos, da soberania dos Estados, enfim, das relações internacionais, na base do reconhecimento da soberania dos Estados. É verdade, é indiscutível. Quanto aos temas que tem pena que não se tenham discutido com mais profundidade ou com... Bom, eu aí só posso falar um pouco por esta singularidade ou por este paradoxo estranho que é as duas candidaturas do meio resolveram entreter-se a discutir pormenores, ou tricas e baldrocas, a responder umas às outras dia após dia sobre o que a outra disse no dia anterior, mas evitando entrar nas discussões importantes, verdadeiramente importantes. E isso é triste porque esse tipo de campanha quesilenta, mas nada substantiva, é evidente que corre o risco de gangrenar o conjunto da campanha eleitoral. Eu aí só posso depois falar por mim, quer dizer, ou seja, eu tenho procurado, de facto, dia após dia, bater assuntos que têm incidência nacional e incidência europeia. E a partir ou de bons exemplos ou de maus exemplos, extrair conclusões e propostas políticas, porque é verdade que o Bloco vai para esta candidatura e apresenta esta, e está nesta campanha, procurando polarizar a indignação, o sentimento de injustiça das pessoas, mas com proposta política. Ou seja, não se trata de um mero voto de protesto. Parte do protesto para a necessidade de construção de uma alternativa, das pessoas não estarem sempre a votar nos mesmos de sempre, para as políticas de sempre. E esse esforço eu tenho procurado fazer, nomeadamente ao nível dos problemas sociais. Ainda hoje, quando visitava uma empresa de manutenção de equipamento ferroviário, obviamente que isso foi um pretexto que tive para falar do problema, da importância dos transportes ferroviários em escala nacional e em escala europeia, e sobre novas formas de mobilidade para lá do automóvel, como foi também a oportunidade para constatar aquilo que eu tenho visto de norte a sul do país. Muitos trabalhadores começaram a trabalhar com 11, 12, 13 anos de idade e que têm hoje em dia 41, 42, 45, 47 anos de descontos e que não têm direito à reforma. E quando hoje falamos de desemprego, eu diria que a medida mais urgente e mais justa para resolver ou começar a atacar este problema do desemprego era exatamente a consagração da reforma ao fim de 40 anos de desconto. Eu não creio que haja hoje reivindicação ou exigência entre gerações tão justa e tão consensual na sociedade, tão consensual ao ponto de eu, que raríssimas vezes concordo com a CIP, nesta matéria, eu só dizer, mas porquê é que José Sócrates ou Vieira da Silva, não é? Já que concordam tantas vezes com a CIP, logo nesta bem podiam estar de acordo e estão em desacordo. Porque este problema da reforma aos 40 anos não é só um problema de assegurar a dignidade de quem trabalhou uma vida inteira, de assegurar a dignidade da terceira idade. É a abertura do mercado para os jovens.
Mas esta situação das reformas que acaba de referir é um problema que Portugal tem de resolver cá dentro, não é um problema que existe à escala dos 27. Exatamente ao contrário. Não, a razão pela qual, exatamente, é que as pessoas às vezes não têm a percepção, é exatamente ao contrário do que está a dizer neste caso. Porque há orientações claras da Comissão Europeia, da Comissão Barroso, emanadas, aliás, de fevereiro deste ano, em que dizem é absolutamente indispensável, por causa da sustentabilidade das seguranças sociais, não fazer nem reformas antecipadas e procurar que aumente o tempo de trabalho com desconto. Não fazer reforma antecipada não é não ter direito a reforma ao fim de 40 anos de desconto. É preciso trabalhar mais. A solução é trabalhar mais e evitar todas as medidas, ou seja, trabalhar mais anos, em nome de que aumentou a esperança de vida, e evitar quaisquer medidas de negociação de reformas antecipadas. E a minha resposta é exatamente a contrária. Agora, como é que eu consigo financiar o facto de estar a defender que pessoas com 40 anos de descontos devem partir imediatamente para a reforma para podermos abrir o mercado de trabalho hoje aos jovens que não encontram trabalho, pura e simplesmente? Eu tenho duas políticas para isso. Uma é nacional e outra é europeia. A nacional é que não há nenhuma razão para que Portugal continue a fazer os descontos apenas em função do número de trabalhadores de cada empresa. Também os deve fazer em função do valor acrescentado que cada empresa traz à economia. Porque nós temos muitas empresas financeiras com enormíssimos lucros, mas 1 ou 2 trabalhadores. Elas devem participar, digamos assim, na equação de sustentabilidade da segurança social. Mas, em segundo lugar, proponho uma medida muito mais importante, que é, nós temos tido uma Europa centrada nos mercados, mas sem pilar social. O pilar social é de cada Estado. O que eu estou a dizer é indispensável criar, ao lado das políticas de coesão para os países menos desenvolvidos, uma outra política, que é uma política social, assente, nomeadamente, num fundo para apoio complementar aos sistemas de segurança social mais frágeis da União Europeia. Eu não posso hoje pedir a um trabalhador alemão que desconte para ele e que desconte para um trabalhador português. Hoje em dia não é fácil conseguir uma coisa dessas. Este fundo deve ser financiado aonde? No fim dos paraísos fiscais e na taxação das operações de compra e venda de ações ou de produtos financeiros em bolsa, em função da sua natureza. É um produto especulativo, taxas como no casino, 50% à cabeça para o Estado. Trata-se de uma compra de ações que é importante para uma empresa requalificar a sua produção. Em vez de produzir automóveis como até agora, produzir automóveis menos poluentes. Aí nós devemos ter uma política de taxação dessa compra e venda de títulos de outra natureza, que favoreça a requalificação da economia. Mas nada deve estar isento de imposto. E a minha grande discussão nesta campanha eleitoral é exatamente esta. É que até agora a crise está a ser paga por quem perde o seu emprego, ou pelos contribuintes para as gerações futuras. E o que eu digo é, nós temos que ir buscar o dinheiro a quem não paga imposto. E devemos fazê-lo em escala europeia. E constituindo fundos complementares que permitam exatamente isto, que é, nós não podemos ter uma Constituição Europeia onde os preços são europeus, mas os salários e as pensões são invariavelmente portugueses. Não pode ser, não foi para isto que aderimos à União.